dia, boa tarde, boa noite para você que nos assistem. Eu sou a Bruna e hoje eu vim trazer um novo conteúdo para vocês aqui no canal, mais um conteúdo jurídico. Mas antes, vamos para os recadinhos antes de começar, tá, gente? Por favor, se você gosta desse conteúdo que eu produzo toda semana, se inscreve, curte, compartilha com amigo, família, com todo mundo e deixa os seus comentários sempre no YouTube, no Instagram também, que é b2cast.oficial. Se inscreve lá também, gente. Ajuda a família a crescer. Participem. Eu leio todos os comentários de vocês e vocês sempre são bem-vindos a assistir e eu adoro vocês. E eu também vou deixar aqui no canto da tela um QR Code para vocês ajudarem o canal a crescer, dar aquela forcinha marota para mim, né, que sempre trago o conteúdo que tudo precisa, né? Então é isso. E hoje a gente vai entrevistar o doutor Fábio Souza Ramos, ele que tem ênfase em criminalista, mas também em empresarial, e o escritório dele atua com vários ramos do direito. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite hoje aqui conosco. Boa tarde, agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né? Sejam todos aí bem-vindos ao canal, e, por favor, né? Ajudem a gente a compartilhem, a divulgar isso aqui, que é sempre interessante. Acho que vamos deixar mensagem aqui, interessante a todos, é sempre bem-vindo aí o compartilhamento. Sim, trazendo mais soluções jurídicas Com certeza, é que essa a ideia. podem ajudar. Mas vamos começar. Me conta lá no comecinho, como é que foi a sua trajetória como advogado, como você começou atuando, por que que você escolheu a carreira jurídica, que a gente escolhe meio que vou fazer direito quando você descobre a sua saúde, ela vai embora junto com a Vai faculdade. embora. Vai. Verdade, a saúde às vezes vai embora, mas assim, hoje em dia não, hoje em dia eu tô muito contente com Sim. com o meu momento, mas o passado nem sempre foi assim. Então, eu iniciei minha carreira jurídica em banco, né? Sério? Então, eu já atuava no banco, em uma instituição financeira, e aí eu já estava cursando a faculdade, a carreira jurídica, ser advogado, ser da área jurídica sempre foi um sonho, né? Uhum. Um sonho meu, um sonho da minha família. Eu e meu irmão fomos os dois primeiros aí com curso superior da família. Então isso sempre foi um objetivo que a minha mãe me colocou e aí seguimos as orientações dela. Então a carreira jurídica eu escolhi acho que por volta dos 15, 16 anos, eu falei assim, eu quero advogar. E aí eu fui, Muito né, bom. em busca desse sonho. Comecei em banco, então isso foi lá em, acho que entrei em banco em 2000, ano 2000, e aí depois finalizei a faculdade, e aí passei na ordem dos advogados, fizeram uma comemoração bem legal para mim no banco, e depois de um mês eu já estava como advogado júnior de uma instituição financeira. E lá começou, na época com direito imobiliário, né? Então, eu Nossa. estava na área de análise de empresas, Sim. questões contratuais, fusões, aquisições. Então, eu iniciei ali essa jornada e fiquei em grandes instituições até 2009. 2009. Então eu deixei esse mercado como superintendente jurídico e aí falei, vamos começar com a carreira solo. E aí estamos há 13 anos nessa jornada solo aí e hoje com um escritório aí bem interessante. Eu vi que você já tem 21 anos de experiência na carreira jurídica, bastante coisa. Bastante tempo, chegando agora, Acho que né? muita história Muita também, né? história, Muita muitas história, histórias, desde muita. 2001 aí nessas histórias. Literalmente. Por que que você escolheu a parte do direito penal? Sempre, na verdade, assim, o objetivo é eu queria ser ou delegado ou criminalista, né? Sempre busquei isso. Sim. O delegado ficou, não deu certo, né? Como comecei em banco, então eu fui deixando isso. Mas o advogado criminalista eu sempre atuei. Mesmo estando em banco, né, carreira nos bancos, durante esses 10 anos em banco, eu atuava, eu fazia delegacia, eu atendia delegacia, tinha algum problema à noite, durante o dia às vezes eu tentava fugir, então eu conseguia fazer atendimento de emergência em delegacia. Então assim, o meu primeiro trabalho como advogado fora o banco foi em atendimento em delegacia. E aí já iniciou minha carreira como advogado criminalista. Menina, aí foi se apaixonando cada vez mais, né? Porque você Cada já vez mais. gostava de penal, assim, que é uma maravilha. Sempre, sempre apaixonado. Acho que isso é muito importante, né? Você gostar, Sim. você Do ramo. desejar, porque aí você estuda, você busca, você se aperfeiçoa, então isso é sempre interessante. Não preciso nem falar da parte de civil, então, né? Você sai É, correndo.
Mas então me conta, nesse tempo todo como atuação de advogado criminalista, fora a parte bancária, qual foi o caso de mais repercussão que você atuou ou quais foram os casos? Bom, eu tenho um grande case, assim, que é um caso que eu nunca vou esquecer. Eu acho que foi Conta. o resultado mais surpreendente que eu tive, foi uma coisa bem. Eu tive um cliente, acho que tem uns 8 anos, e ele foi acusado de ter relações Carnais? com a irmã. Com a irmã. Então, na época, esse cliente tinha 20 anos e a irmã tinha 12. Então, a pessoa pediu minha ajuda e ele foi preso. Ele foi preso, a pessoa pediu minha ajuda. E eu tinha, como temos, né, preconceitos contra esse tipo de crime, eu acabei não dando muita atenção. Então, nem sempre a gente, às vezes, eu não desenvolvi um bom papel. Eu fui, atuei, representei ele, mas de uma forma mediana. Mas depois de alguns meses, a avó dele me procurou. Não foi mais um amigo, a avó me procurou e falou que ela tinha algumas dúvidas do que tinha acontecido. E ela que começou assim, eu falei, olha, eu posso até continuar a defesa dele e tal. Aí fiz um novo acordo com ela, um novo contrato. Eu falei assim, vamos ver o que tem aí. Uhum. Aí a primeira questão que eu achei foi que ela, 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 ela contou vários momentos que ela teve com ele, de relações mesmo. E até Peraí, de uma avó? forma adulta, no depoimento da criança, né? E a avó falou que acha que isso nunca aconteceu. Eu falei, ué, será? Ah, tá. Aí quando veio um laudo, aí veio o laudo que ela era ainda virgem, tinha o ímã preservado. Eu falei, ué, ela narrou esses momentos, mas ela é virgem? Como isso? Aí eu percebi que tinha algo estranho. E eu falei assim, tem algo aqui que não é comum, Sim, vamos mas nos da aprofundar onde que nisso. uma criança de 12 anos de idade tirou tanta criatividade? Então, esse é um ponto importante. E aí ele ficou preso por 9 meses. E a gente, né, na defesa processual, e conversando com ele negando, ia conversando com a família, tentando entender um pouquinho, porque a tia dela falou assim: nossa, eu acho muito estranho, porque ela me narrou esses momentos de uma forma que eu não tenho, nós não tivemos dúvida. E a própria avó, a própria tia que chamou a polícia, ele foi preso naquele momento. Ele trabalhava, era um bom menino, trabalhava. Então, assim, cessou a vida dele e ficou preso, detido por 9 meses. Uhum. E aí chegou o dia do julgamento e aquela apreensão toda. E me comoveu da forma que ele chegou, né? Porque eu tinha indícios de inocência. Ele chegou com algemas de pulso, com algemas de cintura, com algemas de perna. E isso me deixou com roupa assim padrão e deixou muito sensibilizado. Então, quando começou a audiência, eu comecei a fazer perguntas para ele. Eu já estava vendo um horizonte, eu estava vendo que alguma coisa Uhum. alguma novidade ia acontecer. E eu já estava sensibilizado com a situação dele, porque ele sempre falou para mim, eu cuidava dela como pai. Eu nunca tive uma menor visão, menor interesse, que nós não temos família. Meu pai foi embora, minha mãe com problema de adicção, sempre longe, eu cuidei dos meus irmãos. E eu cuidava como pai. E em alguns momentos do interrogatório, eu acabava me emocionando com algumas respostas. Quais Inicialmente, respostas, assim, que ele dava, assim, que ia te trazendo uma emoção? quando ele começou a fazer o discurso que desse respeito que ele tinha com a irmã, da questão do ser pai, isso me trouxe bastante comoção. Na verdade, assim, começou inicialmente pela família, pela avó narrando e pela tia, porque ele foi o último a ser ouvido. E em alguns momentos, até eu, né, saíam lágrimas. E no início, os policiais que escoltavam ele riam, né, tipo assim, achando que era uma cena de advogado. Mas não era cena, era uma verdade. Eu estava comovido com aquilo. E o desfecho disso foi da seguinte forma: Uhum. é, a irmã, a irmã, ele viu ela pegando dinheiro da avó. Ele viu a irmã pegando o dinheiro da avó e chamou a atenção dela, brigou com ela. Você nunca mais faça isso, eu vou contar para sua avó que os valores que estão sumindo aqui de casa é você que está pegando. E ela, com a inocência de uma criança, falou assim: o que eu faço agora? Ela resolveu simular, resolveu fazer essa denúncia, que na visão dela não é uma denúncia, é uma história. Então, na audiência, ela trouxe à tona que isso nunca havia acontecido. E ela foi questionada no momento de reservado, que ela depois de forma reservada, da onde ela trouxe Essa história essa história toda. toda. E ela tinha no celular alguns vídeos pornográficos. Inclusive estavam lá e eu pedi que fosse apresentado para juiz, para promotor. Então ela viu e ela descreveu
pra tia as cenas que ela viu no vídeo. Eu fico até arrepiado, eu não me esqueço esse Meu momento. E Deus do isso trouxe à céu. tona, e ela inclusive falou assim, meu irmão nunca tocou em mim de forma diferente, ele sempre foi um pai, eu fiz isso porque eu estava com medo da história, com medo do que minha avó ia fazer comigo, que ela ia me deixar de castigo, que ela ia me bater. Só que ela não entendeu a profundidade disso. O irmão ficou preso 9 meses, 9 meses inocente. inocente. Então, assim, e aí no momento da audiência, e a audiência demorou, e as pautas são curtas, né? São 30, 40 minutos, 1 hora. É. E isso demorou 3 horas. E quando eu olhava na porta da audiência, na porta Uhum. da sala de julgamento, tinha muita gente, porque as pessoas estavam aguardando a audiência, mas ficaram curiosas. Então tinha uma Sim. multidão ali. E eu lembro que ao final o Ministério Público não pronunciou. Então o Ministério Público falou assim: eu não vejo culpa, então eu não quero que você seja culpado. E logicamente a juíza, dentro daquele contexto, o absolveu. Então ele foi inocentado naquele dia. Ele não saiu naquele dia porque a nossa legislação não permite. E as pessoas que estavam ali vendo, os advogados, outras pessoas aguardando, eles aplaudiram. Eu lembro que até um policial militar também aplaudiu. Então isso foi uma grande vitória, uma grande história, um grande case, porque isso mudou também a minha forma de trabalhar. A ideia de sempre tentar também ver se não tem uma realidade. Porque a gente sabe que muitas pessoas cometem crimes mesmo. E outros, Sim. será que não tem inocência na história? Né? É que às vezes a pessoa, na hora da raiva, fala coisas que incriminam a outra e aí não é averiguado, e daí você destrói a vida de alguém. Destrói a vida de alguém. E aí essa pessoa que realmente ela não fez nada, o trauma que ela passa nesse contexto todo, ninguém vai pagar o psicológico dela. Imagina, você ser acusado de uma coisa que você não fez. E ficar preso por isso. E fica preso, ainda fica com maus E ele antecedentes. ficou preso com maus antecedentes. Mas ele falou pra mim também, depois ele saiu, né? Ele Ai, foi em coitada. liberdade, voltou a trabalhar. A empresa a qual ele trabalhava também já recontratou. E então a vida dele voltou ao normal e vida que segue. Então esse caso em si, ele foi o caso que te mais chocou nessa carreira toda. Foi um caso que eu não esqueço. Tá sempre em mente, tá sempre em Marcou pauta. literalmente. Até porque também eu vejo, eu tenho esses familiares, essas pessoas eu tenho nas minhas redes sociais, então eu acompanho a vida deles. Então isso me marcou bastante. Meu Deus, eu espero que o Sam não tenha feito mais nada. Não, a vida normal, tá? Tão bem feliz. A Literalmente. família é muito bem feliz, sempre juntas. Voltou tudo ao Criança, normal. criança criativa. Criativa, né? Cresceu, ela entendeu o que ela A fez, a gravidade do gravidade do que ela problema. fez. E hoje em dia a gente vê muitas questões dessas também, né? Um dos casos que aparece bastante é a Sim. questão das medidas protetivas, no caso de violência Uhum. doméstica. Então, assim, muitas mulheres denunciam ou se arrependem da denúncia, que eu acho Mas que não aí, deveria, ou realmente algumas coisas elas potencializam, porque eu tenho muita procura da própria mulher, né? Do agressor, querendo cancelar ou revogar a medida protetiva. graças a Deus não tem como, porque senão se tivesse como, meu Deus. Ainda bem que não tem como, porque primeiro, se você procurou ajuda, não tem como cancelar uma situação dessa. E o trabalho do judiciário não é uma brincadeira. As pessoas às vezes não levam a sério e isso Exato, repercute. Você faz um boletim de ocorrência e isso fica. Você consegue exato. até mudar, você consegue até revogar a protetiva, voltar a falar com a pessoa. Mas a pessoa, ela vai responder pelo crime ao qual ela cometeu. Então ela vai Sim, ser julgada por isso. Então né, é que de é o muita correto. responsabilidade. Exato, mas tem gente que pensa que é a casa da mãe Joana, né? É, Chega é. quando quer, fala o que quer, volta num dia, aí depois reaparece de novo, Conta, desconta, né? conta, desconta, aí você fica assim, moça, isso é o meu trabalho, eu não tô brincando. É verdade. Eu não vim aqui a passeio. É verdade. É assim. Então as pessoas se assustam com a repercussão, com a gravidade que é fazer um boletim de ocorrência, Isso é né? verdade, uma Porque a queixa-crime. legislação Maria da Penha é bem rígida, né? Bem eficaz, então não pode. Tem que tomar cuidado. Como é que você instrui as mulheres que chegam no seu escritório nessa parte de Maria da Penha? Sobre a Lei Maria da Penha, assim, quais são os casos mais comuns que chegam, assim, de agressão, que você trabalha também e como você acolhe e instrui elas? É que eu trabalho na defensoria, então eu tô perguntando agora a sua parte. Assim, primeiramente entender o Uhum, que está acontecendo, entender o que já aconteceu,
o que está acontecendo naquele momento, entender a dor dela, porque algumas questões são dores físicas, outras Sim, são dores emocionais, sim. entendeu? Algumas querem cessar a agressão, mas não quer cessar o relacionamento. É. Não tem como, só se falecer. Então, a pessoa, ela não quer mais ser agredida de qualquer forma, né? Entre todas as formas de agressão, Sim, mas ela mas não quer deixar a pessoa. Às vezes ela quer continuar com a pessoa, mas ela não quer mais ser agredida. E algumas querem romper tudo. Então, primeiramente é entender o que ela precisa e aí dar a melhor solução, né? A questão da protetiva, quando a gente orienta a protetiva, ela tem que ter ciência que ela não vai mais poder ter contato. Se ela pede uma protetiva para a pessoa, para o agressor, ou para a agressora, para o agressor não existe, para o agressor, ela vai ficar longe dessa pessoa. Se ela reside com você, ela vai sair do domicílio e vai ficar distante. Então, primeiramente, informar ela das possibilidades e da funcionalidade da lei. sim, quando essas vítimas elas são levadas do agressor, normalmente você encaminha ela para unidades de recolhimento? Não. Para onde que você? É que no caso, É, no eu não, público a gente acaba encaminhando. encaminhando, né? Nós, quando nos procura, nós não temos muitas vítimas que precisam de acolhimento. Sim, Então, esse acolhimento às vezes vem da própria família. Então, eu sei que tem locais, que tem abrigos, mas não é muito a nossa realidade lá. Então, assim, entendi. a gente aconselha o que fazer, como fazer, né? Mas não com relação a acolhimento de moradia, não, eu não tenho essa experiência para poder, para Entendi. poder Para poder passar. sugerir, assim. Sugerir, não, não dá, não Aí dá. você entra já com o divórcio litigioso, né, nesse processo. No Maria da Penha não, né? Então assim, algumas chegam querendo a medida protetiva e a Sim, gente consegue a medida protetiva, né? sim. E futuramente elas vêm buscando o divórcio. Em alguns casos se reconciliam. Isso é a vida, funciona assim, né? Então há um rompimento, A gente mas não assim, vai. surpreendente, né? Acho que muita gente não vê isso, mas o Hum, maior número de pessoas que me procuram para hum. atuar no Maria da Penha são as mulheres que fizeram o boletim, que pediram medida protetiva, que resolveram que isso não é mais necessário. Então ela quer retirar a medida protetiva ou revogar a medida protetiva e voltar a viver com o marido. Então elas me contratam para revogar a medida protetiva, bem como para fazer a defesa processual dos agressores. A maior parte de defesas contratadas são por parte da esposa vítima. O menor número é o homem que me busca, é Sim. o agressor. A maior parte é as mulheres agredidas que buscam uma defesa para os companheiros. É complicado, É, né? É complicado. Ah, já. É. Infelizmente, nem tudo a gente pode falar, né, pro cliente, né? Você infelizmente não nem tudo a pode. gente pode falar aqui. Falar aqui, mas Mas e isso é quando. realidade, isso é o dia a dia, é assim. É, isso é verdade. E quando o agressor te procura? É em qual sentido? Bom, me procura naquele sentido, geralmente vem inconformado. Eu sou vítima também, minha esposa fez um BO contra mim, pediu medida protetiva, eu não sei o que fazer. Então a gente vai lá, né? Tentar analisar o processo, ver o que está acontecendo. Às Uhum. vezes é uma pequena agressão verbal e às vezes são sérias agressões físicas. Então assim, ela não criou aquilo, é uma realidade. Não, mas ela se machucou, ela se arranhou. Então tá bom. Então nós temos experiência para saber o que é lesão de defesa e o que é lesão de ataque, né? Uhum. Até Temos esse. porque tem a constatação do perito também em relação a Sim, isso. sim. E aí, quando a gente tem acesso ao processo e vê o relato da vítima, aí a gente entende um pouquinho mais do que aconteceu. Mas, independente disso, o nosso papel é fazer a defesa. Não tem Sim, como. Meu papel é esse. Tecnicamente, independente se eu concordo ou não concordo com o que ele fez, mas o meu trabalho é defendê-lo da melhor forma possível, sim. né? A nossa opinião a gente guarda pra gente muitas vezes no É, trabalho. Você engole a sua opinião e fala, tá bom, vamos lá. tá bom, vamos lá, vamos lá. É agora, não seja por isso.
E você já atuou bastante no tribunal do júri também? Eu não tenho muito, né? Eu não sou a pessoa de júri. Eu gosto do júri. Uhum. Eu já fiz dois tribunais do júri. Tem mais alguns, acho que tem 8 casos para fazer. Eita, Mas eu, nós. assim, na verdade, eu desenvolvi essa vontade Ah, porque tem uma pessoa que me ajuda muito, o doutor Aguinaldo, trabalha comigo, e ele falou assim, um dia, ele falou, meu, eu quero fazer júri. Eu falei, então vamos, você quer fazer júri? Vamos. Então a gente traz o processo e começamos a atuar. uhum. Então, assim, e é muito legal. Peguei até gosto, achei muito interessante, porque você, às vezes, numa audiência comum, para que todo mundo entenda, uma audiência comum, o advogado não tem chance de argumentação. Uhum. O advogado só faz perguntas. Então a gente tira a verdade que a gente quer através de perguntas. E no tribunal do júri, não, Uhum. lá tem os debates. Então, o momento que a gente consegue argumentar, consegue debater, consegue colocar nossas teses defensivas, é super, super legal, super interessante, super bom. Muito bom. E dessas duas experiências, como é que foi? Foram casos do quê? Então, é um homicídio mesmo e não tinha muita defesa, né? A pessoa, Homicídio simples ou homicídio qualificado? qualificado, Qualificado, com ok. agravantes, com alta condenação, né? Foi o quê? Ele fez exatamente o quê? Não fala o nome da pessoa, mas Foi uma briga em bar. Foi uma briga em bar, que eles já tinham uma desavença e tiveram uma briga. E aí a pessoa saiu, foi lá, pegou uma arma, voltou e atirou na frente de todo mundo, né? Isso é por forte emoção também. Isso é. Por forte Na, emoção. na hora da raiva, isso aumenta mais a pena ainda por É, cima. Oh, meu Deus. aumenta mais a pena, mas assim, teve tempo de refrescar a cabeça, né? Que saiu pra pegar a arma, podia ter repensado, né? Podia. Agora, eu tenho outro caso que é assim, é mais interessante, porque Ah, se tratou de um cliente que, em defesa, defendendo a mulher grávida, teve uma briga com o irmão e acabou esfaqueando o irmão. pera. Peraí. Vamos contar essa Vamos história lá. direito para as pessoas que nos assistem. Vamos lá, então, Tinha a mulher grávida, gestante, tá, e o marido gestante. dela ficou nervoso com o irmão dele, É, mas qual foi o ponto dessa linha tênue que ele parou e esfaqueou dolosamente o irmão? Então, assim, já havia um conflito familiar, né? Moravam todos numa residência precária, simples, moravam Sim, todos no mesmo ambiente. todos hipossuficientes. Todos, isso, hipossuficientes. Então, Exato. moravam os dois irmãos, a esposa de um deles e o pai. E esse irmão vítima, ele tinha algumas questões de adicção, com drogas, com bebida. Então, nos momentos assim, críticos, ele brigava muito com o irmão e com ela. Uhum. Chegava ao ponto de ela ter que passar, quando ele saía a trabalhar, o esposo saía a trabalhar, ela passava o dia inteiro trancada. Ela levava um pinico e ficava no quarto, porque se ela saísse, ela tinha conflito com o irmão. Mas os irmãos tinham relacionamento de irmão, se gostavam. Mas aí teve uma festa, o irmão varou a noite numa festa ali no próprio quintal. E de manhã o casal acordou para trabalhar, querendo trabalhar, uma vida rotina normal de trabalho. E aí ele começou a reclamar do barulho que o irmão estava fazendo, com a frigideira, com a faca, essas coisas, assim, sabe? Realmente a gente fica surpreso com o que acontece. E Eu já vi gente aí, discutindo por botijão de gás e entrando no processo, então então, relaxa. essas coisas. E aí ela saiu, né? Ela grávida, ela saiu para bater boca com o irmão e ele pegou uma madeira e levantou e foi na direção dela. Ele saiu no quintal e para interromper o ataque ele acabou deferindo uma facada contra o irmão morreu. Foi mais de uma ou foi uma só? Foram duas facadas, mas uma foi uma batidinha, né? Uma facada profunda que acertou o coração, infelizmente. Infelizmente, porque ele mesmo fala que ele nunca quis isso. Sim. Então, isso, a questão dele matar o irmão, provocou também uma dor a ele, Uhum. porque era uma pessoa que conviveu com ele a vida toda. Então, isso já foi uma punição, né? Foi uma. E esse tipo de crime de homicídio, ele não é de caráter, né? Ele é momentâneo. A pessoa não nasce, não acorda falando assim, eu vou matar o meu irmão. Não, acontece. Eu tenho um agora que ele, infelizmente, matou o próprio filho. Como foi isso? Então, esse é o novo ainda. Não teve o julgamento, mas ele tá Mas em qual que pauta. é o caso ainda que você ainda vai defender? Peraí, matou a É, criança. esse meu irmão, então, Isso ele traz comoção, né, nas pessoas traz comoção. quando. Então, esse do irmão, vamos lá. Ele ficou um ano preso, foi a júri, ele foi Sim, culpar, ele pegou a pena mínima de 4 anos, então ele saiu logo após o julgamento. sim. E agora esse Ele acabou. saiu no semi-aberto ou no Não, aberto? ele saiu no aberto. Ele já tinha No ficado um aberto. tempo, e esse tempo do fechado Ah, contou tá.
como, Contou como como semi-aberto. Então, É, quando ele ganhou o benefício da liberdade, ele já foi direto pro foi aberto. aberto, tá certo. E agora o caso novo é um pai, que infelizmente o pai, naquela questão de festas, de bebida, essa questão assim de álcool no ambiente, o filho era um pouco agressivo Tem há e quantos anos o menor? não, esse filho não é menor não. Esse que matou o filho são adultos. O pai acho que tem uns Ah, 60 e tá. poucos anos e o filho tinha quase 40. Uau! E aí nessa briga, nesse contexto familiar de briga, de festa, o filho se exaltou muito e ele acabou pegando uma faca e atingiu o filho da mesma forma. E complicado, porque é o pai matando o próprio filho, né? Por Mas quê? ele Porque tava aí. ele tinha que se defender. Ele tinha que Porque se o defender. filho veio agredir ele. O filho agrediu ele. O filho chegou a agredir Então, pra parar a para cessar agressão, isso. ele teve que usar a É. faca. Isso foi percebido inicialmente, até porque o pai já está em liberdade, vai responder o processo em liberdade. É, foi legítima Mas é um desfecho defesa. ruim para todo mundo, porque é o pai matando o filho, é o filho que foi morto pelo pai, a família que entristecida nesse luto, né? Sim. É isso. Que são Nunca é fácil. casos, nunca é fácil, são casos criminais. Nunca vai ser fácil. Eu concordo plenamente com Nunca vai você. ser fácil. Haja saúde, né, na Haja realidade. saúde. E a gente não pode se envolver. Eu não posso ter emoção com isso. Eu tenho que ser técnico. Sim, Porque a parte tem emoção. Eu não. Eu tenho que visualizar as questões processuais, toda a questão técnica para agir e atuar de forma técnica. O que eu posso sim. fazer ou o que eu não posso fazer. Da Então eu melhor tenho que. forma possível para poder defender, isso é E a verdade. gente lida com isso todos os dias. Se eu for carregar essa bagagem emocional, eu não vivo, eu não tenho descanso. Então a Na gente tem que. realidade, acaba com o seu mental, assim, que É, você vai embora. então a gente tem que lidar com isso e tem que ficar longe. Exato. Mas É. não deixa também de ter, De porque sentir de também, né? Porque sentir. você é humano também É, quando você olha essa situação. Você às vezes você quer falar, quer isso, quer aquilo, mas você não pode. é. E você tem que ficar quieto muitas E a vezes. gente sente a dor também do cliente, como não, né? A gente representando assim, pessoas vítimas de golpes e fraudes, então a pessoa às vezes faz uma poupança da vida inteira. De repente chega um criminoso, a convence e leva todo o dinheiro de uma vida. Crime de estelionato, você pega bastante? Pego bastante. É os que mais tem. Sério? E É, como é que atuo você tanto resolve? pela pessoa que comete o estelionato, bem como pela pessoa vítima. Eu trabalho também para a vítima de estelionato. A Como é pessoa que que perdeu. as vítimas de estelionato, elas conseguem, sei lá, reaver o dinheiro que perdeu ou limpar o nome delas também? Porque tem Então, muito estelionatário que usa o nome dessas vítimas para aplicar golpes também. E daí sim. acaba que elas são fichadas e elas não têm nada a ver com isso. É. O estelionato é um dos crimes. Se a pessoa é profissional, sabe o que faz, é um dos crimes mais difíceis de lidar. Porque assim, se eu tô defendendo uma vítima, ela tem um prejuízo financeiro, eu tenho que tentar chegar nesse grupo criminoso. Isso é muito difícil. Então tem casos que há necessidade de ter uma investigação e tem casos que há uma necessidade de uma demanda civil. Porque, assim, não tem jeito. Nós não conseguimos sempre Uhum. alcançar a organização criminosa, o mentor intelectual daquilo. Nós chegamos em quem? Nós chegamos naquelas pessoas que recebem o dinheiro, naquelas pessoas que fornecem a conta ou de alguma forma estão participando como mentores. Mas o objetivo nosso é sempre focado na pessoa que recebeu o dinheiro, na pessoa que recebeu a vantagem financeira. É essa pessoa que a gente consegue identificar e é essa pessoa que a gente consegue ir atrás. Entendi. Entendeu? E quando o estelionatário usa o nome dessa pessoa para aplicar golpe sem ser para receber dinheiro? Usa, vai usando assim. Temos um caso que Aplicando golpe em cima de golpe, em é, cima de golpe, e a vítima fica sabendo depois e não sabe como proceder no jurídico, na realidade, o passo a passo para ela poder é. limpar o nome dela. Temos um exemplo aqui, a pessoa que veio comigo, eu não posso citar nome, mas Não, mãe, não cite nome, é, conta só o caso. O que que ela você foi que vítima, recomenda? ela foi fazer uma entrevista de Hum, serviço e aí a pessoa pediu, falou que ela tinha interesse no trabalho dela, pediu todos os documentos dela, foto, uhum. tudo isso. E depois de 10 dias ela estava devendo em mais de 5 bancos, ou até mais, porque ela foi buscar um emprego, cedeu os documentos e caiu na mão de uma quadrilha de estelionatários que começaram a abrir contas em bancos e fazer fraudes em nome dela.
Então, assim, tem pessoas que são vítimas dessa quadrilha de trabalho, tem pessoas que são vítimas daqueles que se fala que são Hum. não é os hackers, deixa eu me lembrar agora. O cara que faz o. Daqui a pouco eu lembro, eu vou comentar Tem outros casos. proteção de dados Proteção de também. dados. Então, assim, a pessoa que oferece um serviço de pegar seu telefone e fazer uma limpeza, pegar o seu laptop e fazer também uma varredura. Ah, eu sei. Daqui a pouco vai vir o É nome. aquele profissional que cuida. O técnico, O é técnico lá isso. de aparelho. Não é perito, tem outro nome. Não, É o, perito não. não é o perito, Não tem o chega técnico. Daqui a pouco eu tanto. chego nele. Então ele Mas. oferece um serviço do quê? De varredura, de cuidar do seu celular, de ver se no seu laptop, porque tem muita gente que tá aí, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa errada e acha que alguém tá investigando e isso começa a crescer na mente dela. Então ela busca um profissional e esse cara fala: "Não, me traz os seus equipamentos telefônicos, o seu computador, você vai deixar aqui comigo e eu vou verificar se tem algo de errado, porque você pode estar sendo filmada, você pode estar, tudo que você faz perto do seu telefone pode estar sendo divulgado." A pessoa fala assim: "Meu Deus", e leva. Só que quando ela deixa o equipamento, deixa a senha, deixa as senhas de Google, deixa acesso às redes sociais. Aí, se a pessoa tem má fé, é muito fácil, né? Acaba com a Tá com vida a do vida da outro. pessoa, tá Tá com com o a vida da telefone em pessoa, mãos, tudo. com o laptop em mão, o Tá laptop com a em conta mãos, bancária, tá com tudo. com tudo. Com tudo. E geralmente a senha é Literalmente. padrão. A senha que você põe no Wi-Fi, você põe a É, mesma na conta bancária. Entendeu? Então cuidado com senha padrão. A senha do isso é seu Wi-Fi que verdade. fica ali visível, aquelas senhas automáticas, se for a mesma senha do banco, você facilita muito. Então tenha senhas diferentes. Tenha senhas Tem um diferentes. caderninho Tem um anotado. caderninho, tem alguma coisa. Tenha senhas diferentes, principalmente para banco. Nunca coloque senhas padronizadas, fáceis, nos aplicativos de banco, senão você facilita a vida. Um dos crimes mais. Hoje em dia não acontece tanto, mas assim, 5 anos atrás, acontecia muito. A pessoa recebe uma visita, passava a senha do Wi-Fi, e você tem a senha do Wi-Fi. Às vezes você quase todas as suas senhas são a senha do Wi-Fi, então tem a senha diferente. Não tem a senha padrão. E a pessoa, às Tinha vezes, te isso? visitando, e isso, começar a te dar golpe ali mesmo. Então, tem de todos os formatos, né? Meu Deus Imagina, do você faz uma. céu. Recebe pessoas, e às vezes no meio das pessoas tem uma pessoa com má fé. Infelizmente, o mundo é assim, o Brasil é assim. É complicado. É que ser humano é criativo. É criativo, principalmente pro mal. Com certeza. Se o criminoso usasse A a mente dele, a inteligência inteligência de. dele para fazer o bem, eu acho que ele seria mais bem sucedido. Eu não sei, É né? bom, eu acho que ele estaria muito rico, porque Czar milionário, porque a Sim. criatividade que o pessoal tem pra aplicar golpe, pra fazer chantagem, pra fingir tanta coisa. É. E eu queria, se você me permitisse, até Sim, falar de alguns casos aqui, até para orientar as pessoas que estão nos vendo sim, aqui, por favor. familiares, porque assim, tem muitos golpes que começam com um golpe muito comum, que ele não faz grandes valores, mas ele é muita quantidade. Eles começam oferecendo lá que você vai curtir umas páginas e você vai ganhar R$ 100 por dia, R$ 50 por Nossa, é o dia. que mais tem de É o que mais anúncio. tem. Tipo, trabalhe e não faça nada. Você não precisa Isso. saber marketing, não precisa saber propaganda, não precisa aparecer. É só clicar o botão lá. Já atendi caso É. assim. Isso é isca. Gera confiança. Você começa a fazer um trabalho desse, você começa a ganhar, daqui a pouco a gente oferece um produto, um investimento financeiro. Aí você paga e É, aí você, fala que você vai então acreditando. você assim, você investe 300, recebe 200, você investe 500, depois recebe mais 400. As duas primeiras você recebe. As próximas você não recebe mais. É a pirâmide. A base gera uma confiança, você recebe um, uma participação, um investimento, um retorno interessante. Você cria confiança. Aí você vai lá e põe mais. Põe 1.000, 2, 10, 20, 40, 70. Isso é comum. Isso é extremamente Então, comum. assim, É que a cuidado com as pessoa. grandes vantagens. Não existe nada maravilhoso, nada fácil. Nada é fácil. É que a pessoa quer ganhar dinheiro fácil, mas quer ter pouco esforço para isso. Sim. Eu desconheço essa árvore de dinheiro até hoje. Então, assim, se a poupança dá 1%, tem rendimentos que dá 2, até 3% ao mês, não sei, não conheço muito o mercado. Mas aquele que te oferece 10%, cuidado. É Isso não meio existe, tem alguma complicado. coisa errada aí, então não faça. Nem o Não, Bitcoin tá te oferecendo isso, não, nem imagina. Bitcoin. Se for fazer em Bitcoin, cuidado, né?
Tem empresas idôneas, tem empresas que você não desconhece, Tem, cuidado. tem sim. E mudando agora um pouco da vertente da área penal, vamos falar da área empresarial, que eu vi que você também Ah, atua. empresarial é bom, né? Esse chuchuzinho que é a empresa, me conta, É. como é que é a sua atuação, assim, na esfera empresarial? É, chuchuzinho assim, né? É, Os perrengues continuam, né? Mesmo na área empresarial, às vezes acontece, né? Aquele colaborador que desvia um dinheiro, aquele colaborador que briga, né? Às aquele vezes, colaborador que não paga imposto. isso, aquela empresa que tem sua rede social confiscada ou hackeada, né? Então, a questão hoje em dia do assessoria jurídica empresarial, a gente quando oferece esse serviço, né, é um serviço contínuo. Então a gente inicia fazendo uma checagem, né, Uhum, dando um apoio inicial para a empresa. A gente analisa os contratos, as operações, o produto que ela vende, o produto que ela oferece. Então a gente tenta dar uma base de segurança contratual para ela fazer o trabalho dela de uma forma mais segura e quando acontece algum problema, a gente vai atuar. E existe, normalmente, né? A pessoa às vezes contrata alguém e a pessoa não fica contente, entra com uma ação trabalhista, a gente está ali para defender. Aquele colaborador que faz um desvio, a gente está ali para defender. Aquela sim. pessoa que não gostou do produto e entrou com uma demanda judicial questionando a compra, a gente está ali para defender. Então a gente dá todo o suporte, todo o apoio para as empresas que necessitam, né? Temos algumas empresas Hum, também que atuam na questão de moda, de modelos, de fotografias, que dá bastante questionamento também. como assim? Conte mais, Vamos assim. lá, então vamos lá. A empresa trabalha, ela precisa ter um leque de modelos para Sim, poder apresentar uma marca e essa marca escolher. sim. Então, assim, a base dela de modelos, de pessoas fotografadas, tem que ser grande. E nem todo mundo é escolhido. Então, vamos lá, a pessoa faz uma seletiva ali, vem 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, uma vai ser escolhida. Uhum, E geralmente esse trabalho tem custo. A pessoa paga o serviço fotográfico, né? Mas nem todo mundo vai ser escolhido. Então gera muito descontentamento. O descontentamento gera demanda judicial, e a demanda judicial gera trabalho pra você. pra gente, né? É isso que a Júlia oferece. Então, assim, o serviço de advogado é essencial, a gente tem que estar presente em todos os setores aí, porque, infelizmente, as relações não são perfeitas sempre. Não. Não são perfeitas Pra e ser perfeito, acho que todo mundo tinha que fazer é, aulas de mediação, conciliação e é constelação familiar. Aí eu acho isso, que. mais ou menos. E olhe lá. E olhe lá, pra começar a ter um bom relacionamento. Sim. Então aí é necessária a nossa intervenção, a nossa atuação. Sim, com certeza. E me conta mais, tipo, como você aconselha as empresas que você atende sobre propriedade intelectual e proteção de dados? Isso é muito importante. Então, a questão Sim. da proteção de dados, às vezes você está fazendo um contrato, Hum, quando você pede um documento para um cliente seu, você pede uma cópia de um documento, você tem que ter sistemas muito seguros. Onde você vai deixar essa cópia? Ou você não vai deixar guardado? Então, sim, sim. eu sempre recomendo a não você utilizar os dados e aí você destrói aquela imagem digital ou destrói aquela imagem física. Nunca deixe arquivado documentos pessoais e pessoas. Você não sabe quem que vai ter acesso a isso. De repente, seu backup, sua rede não é segura, isso pode vazar. Isso gera responsabilidade. Com Então, a ideia é o certeza. seguinte: olhe o documento, analise, faça o contrato, joga esse documento fora. Porque uma coisa é ter a informação, ter o número, outra coisa é ter o documento. Então tem tem muitas informações, documentos que são imprescindíveis para o golpista. E só com o número do RG, o número do CPF, ele não consegue, mas com a cópia do documento ele consegue. Então, é sempre tomar cuidado com o arquivamento de imagem, procurar não arquivar, não deixar disponível a rede, não deixar acessível. E se você tiver necessidade de arquivar, você tem uma rede segura, uma rede com senha, uma rede que você tenha anotação de quem tem acesso e quem eventualmente faz um upload, download de documentos. Sim, é bom. Então, é basicamente isso que você instrui os seus clientes. Sim. Quais são as empresas que são seus clientes atualmente, assim? São micro, médio, grandes Não, não empresas? tenho grandes empresas. Nossas empresas são micros e médias empresas. Micro e médias empresas. Micro e médio. Mais ou menos qual é a área mais comum dos que É, te procuram? eu tenho empresas desse nicho de modelos e fotografias, né?
Sim, Hoje em dia eu atendo 7 das grandes empresas que atuam nesse setor no estado de São Paulo. muito bacana. Deixa eu perguntar pra ti, tem bastante litígio na área empresarial? Tem muito litígio. Tem algum caso que você possa contar, assim? Então assim, eu não posso. Não, não O fala o maior nome da volume de litígio, na verdade, assim, é uma constância, né? Então, Sim, por exemplo, a empresa vai lá e ela faz 1 milhão de vendas. Desse 1 milhão de vendas, com certeza, um percentual de 10%, 7% ou 5%, depende de como é feita a venda, as pessoas não ficam contentes com o produto, com o atendimento, com o resultado, com a qualidade. E isso sim. gera o quê? Gera demanda, gera Procon, né? Você faz uma queixa no Procon, faz um reclame aqui, a gente tem que ir lá atender, responder o Procon, responder o reclame aqui. Para quê? Para que a imagem da empresa continue sendo boa. Sim, E sendo aí, quando isso, preservada. quando isso não satisfaz, gera uma demanda jurídica. Então, assim, não tem empresa, né? Ou se tem, eu desconheço, que não tem litígio. Todas as empresas têm, né? Acho que quanto menor litígio, maior é a eficiência da empresa. Mas sempre tem litígio. E na demanda civil são eles, né? A questão do consumidor. O consumidor que não está satisfeito com algum produto e ele entra questionando isso, demandando contra a empresa, e nós estamos lá para dar essa, A- essa assessoria. Apoio, E sempre sugerindo um assessoria. bom acordo. É, Sempre. melhor. Sempre tentando no extrajudicial, ligar, conversar. O que você quer? Quer um ressarcimento parcial? Quer um ressarcimento integral? O que você busca? Então, assim, buscar essas soluções jurídicas antes de ter uma sentença é sempre o melhor caminho. Até porque vai mais rápido, na realidade, não Vai mais demora rápido, tanto. você tem uma mensuração do valor, né? Você às vezes faz um acordo de um valor, evitando uma sentença que pode ser muito maior. Sim, com Então, certeza. como eu sempre digo, melhor um bom acordo do que uma boa briga, com certeza. Sim. E na área empresarial, como é que você vê a parte futura, assim, para as empresas? Elas vão ter que se qualificar muito no direito digital, não é? Essa Como evolu... você vê a parte futura, assim, para as empresas, a sua opinião? a questão do digital, assim, não tem quem não precise. Todas as empresas, né? Uhum. E hoje em dia eu falo que o escritório de advogados é uma empresa. Sim. Eu tenho meu escritório como uma empresa jurídica. Todo mundo tem que evoluir no digital, porque a pandemia nos trouxe Essa de uma nova forma essa realidade. nova realidade, de uma forma bem brusca, bem rápida. Então, assim, tínhamos uma forma de atuação, veio a pandemia, Sim. todo mundo acelerou. Sim, a E gente isso foi saiu muito do cartório físico pro cartório digital cartório digital. rapidamente. E hoje eu não preciso mais ir no fórum em muitos lugares. Eu faço uma audiência de forma virtual, eu despacho com o juiz, com aquela conversa privada que Uhum. nós temos com o juiz, de forma virtual, e eu falo com o atendente do balcão de De forma forma virtual. virtual. Chama o balcão virtual. Às vezes eu tenho uma demanda urgente, um pedido, eu entro no sistema, em 5 minutos eu estou conversando com alguém que está ali no balcão, que está disposto a me ajudar. Isso é muito, muito interessante. Isso Da mesma facilita forma, assim, muito. então, o judiciário está evoluindo, as empresas têm que evoluir. As empresas não têm como, hoje em dia, você não ter uma evolução digital e Uhum. bem como acompanhada de uma segurança digital, como acabamos de falar. Sim. E como você trabalha com outros advogados também, né, de outros Sim. ramos, como é que é a colaboração, assim? Como você se juntou com esses profissionais ao longo da sua carreira? Então, entre os advogados, né? É sempre bom Sim. falar nesse Essa setor também, parceria. nessas parcerias. É uma evolução, né? A pessoa tem que ter onde aprender. E eu acho que a gente transbordar o ensino também é muito interessante. E às vezes é melhor você voar com alguém do que tentar voar sozinho, e às vezes não dá certo. Então, a Sim. parceria vem disso. A parceria vem do quê? Você tem. Ninguém consegue saber tudo e ninguém consegue ser bom em tudo. Então, certas demandas você tem que atribuir à pessoa especialista daquela demanda. Então, se você tem um caso que você necessita de um especialista, às vezes ela está na sua estrutura jurídica, estrutura do escritório, ou Uhum. às vezes você busca essa pessoa no mercado. Então, eu tenho pessoas que atuam com parceria comigo. Então, chega a demanda lá previdenciário, tributário. Eu não faço. Uhum. O que eu faço? Esse parceiro atende juntamente comigo. Eu tenho dúvidas em algumas questões empresariais com relação ao tributário. O que eu faço? Eu chamo o parceiro
e nessa relação de parceria, ele me ajuda com essa demanda específica. E aí, contratos de parceria, é assim que funciona. A gente está ali É sempre, uma colaboração. sempre colaborando. E você foi conhecendo esses profissionais aonde ao longo da sua carreira? É, na verdade, assim, a gente sempre participa de grupos, né? Tem a Hum, OAB, tem algumas órgãos que nos representam. A gente tem que estar sempre envolvido, sempre antenado, alinhado. Grupos de mentoria, né? Eu participo de um grupo chamado G10, que é um grupo de advogados que busca uma evolução sempre constante. E lá no grupo tem profissional de todos os perfis. Todos os perfis. Então, se você precisa de alguém, por exemplo, eu tive uma demanda jurídica em Rio Verde, Goiás. Gente, eu estou em São Paulo, não consigo chegar lá em uma hora. isso é verdade? É imediata. É uma questão de emergência. O que eu faço? A gente busca no Google ou busca no banco de colaboradores, a gente busca um profissional que possa atuar lá. Isso é parceria. Então, às vezes eu não tenho alguém aqui, eu tenho alguém em São Paulo, mas eu preciso de alguém distante. Uhum. Então, essa troca de colaboração entre os advogados, um que está aqui, outro que está em Rondônia, então um está aqui em São Paulo, outro está muito longe, é sempre interessante. É sempre interessante. É um ajudando o outro, né? É um ajudando o Trabalhando em outro. conjunto. É. E o marketing também é importante. Eu tenho pessoas que estão a 2 horas de São Paulo, que contratam em São Paulo e às vezes não conseguem estar aqui. Então eles têm um cliente aqui em São Paulo que Sim. precisa de alguém que represente eles aqui em São Paulo. Então vem a necessidade de uma parceria. Muito bom. Você comentou comigo, antes da gente começar a nossa entrevista, que você estaria fazendo um curso. Você já tem esse curso montado de mentoria para advogados? Qual que é o nome? Quanto tempo é a duração? O É. valor do investimento para que novos advogados possam acessar? Se já está disponível, se vai Não, lançar? é um projeto ainda, né? Ah, é um Ele tá meio projeto. desenhado. É um projeto para 2024, né? Tá. E assim, a nossa rotina é muito complicado. Então a gente tem que fazer projetos. Então, para o ano que vem aí, nós temos a ideia do livro, né? Então vai ser Sim. um livro que fala sobre inquérito criminal na prática e a NPP. A NPP é Acordo de Não Persecução Penal. São Sim. questões criminais aí. Então tem o livro e tem esse produto digital. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte: qual que é a ideia do produto digital? O produto digital é para Uhum. advogados criminalistas. Hoje eu vejo muita gente falando de como atuar no processo, de como Uhum. fazer uma peça processual. Aí o outro fala de como fazer marketing, como atuar em redes sociais, Meta Ads, Google. E às vezes você aprende a fazer uma peça processual, mas você não tem o cliente para você poder fazer. Então a ideia que eu tenho de um produto digital para 2024 é um produto que treine, que possa dar base aos jovens advogados, desde o marketing, que é Sim. captar o cliente, precificar, contratar, sistemas digitais para contratar, entrega do serviço e o pós-venda, porque o pós-venda é importante também, né? Uhum. Quantos colegas aí que sempre aparece alguém, eu não acho advogado, eu não consigo falar. Então, nosso pós-venda é importante. Então, A não é só a entrega do assistência depois trabalho, do é o trabalho. pós, porque essa pessoa que hoje é o meu cliente, ele pode me indicar, ele pode trazer um novo contrato. Então, é muito importante eu fazer a gestão do nosso cliente dentro do escritório, que é o pós-venda. É o pós-venda, aquela pessoa que vai representar o cliente lá dentro, que vai buscar, que vai responder. E, então, assim, a ideia é trazer esse curso para os jovens advogados, para que eles saibam tanto como fazer o marketing, como também entregar um bom produto. E precificar. Porque você dar Sim. preço não é simples, porque quem está no mercado sabe. Os honorários de sucumbência são importantes. A Pô, gente é trabalha por isso. importante. É importante. Eu tenho que saber o preço que eu dou, se eu estou numa média competitiva. Então, Se tá assim. abaixo da média de mercado. E quem está começando não sabe. Não sabe. Não tem. Hoje em dia, mesmo com a questão digital, todo Uhum. mundo mais colaborativo, eu venho de uma época que Hum. ninguém entregava os segredos. Hoje nós temos as mentorias. Há 20 anos atrás, ninguém contava nada para ninguém. Deixava a pessoa sofrer mesmo ao Não, longo do eu tempo. aprendi a trabalhar no balcão de fórum. Não tinha pessoas referências que me ajudavam. Então, eu fui descobrindo isso. Hoje não. Hoje eu costumo e eu gosto muito de ajudar as pessoas. Nós temos o grupo de advogados, o grupo da pós, o grupo do Facebook. E sempre quando aparece uma pergunta, eu acho que todo mundo tem que ir lá e responder. Todo Uhum. mundo tem que ajudar o jovem colega que está aí iniciando a carreira. Acho que isso faz parte. Você transbordar o seu conhecimento.
Sim, e ajuda a alavancar outras pessoas também. Sim, e quando a O gente que é muito bom. ajuda, a gente é ajudado, porque a gente acaba virando uma referência na área e sempre vai ter aquele colega que aprendeu com você e que um dia vai te trazer um caso que é um pouco mais complexo e ele precisa de ajuda para estar resolvendo. Sim, fica melhor. E o seu escritório atualmente, ele trabalha em quais áreas? Você falou que tem vários ramos do direito. Quais, assim? Sim, então nós temos essa questão full service, né, de vários serviços. Então nós temos o criminal, Sim. imobiliário, se faltar o criminal, imobiliário, trabalhista, família, sucessões e o assessoria jurídica empresarial, que é meu queridinho aí, que eu tô investindo bastante aí para começar a ter essas empresas que me deem essa tranquilidade mensal, porque a gente que é muito forte no marketing, a gente tá todo dia tem que vender. A gente, Todo dia tem que vender. a gente quer estabilidade, Então eu quero sabe? mais tranquilidade, porque É. assim, a gente começa de manhã e vai parar só, às vezes, nem para de madrugada. Então é isso. Não, sim, eu entendi. É você que atua também na área trabalhista ou não é outro Não, advogado no não, não. escritório em parceria? Não, não, eu não atuo, né? Na verdade, assim, eu tenho minha parte, é a gestão de tudo, né? Então, assim, o marketing eu Entendi. cuido, o financeiro, mas essa questão de atuação no processo eu delego a outros colaboradores. Não Sim. consigo fazer tudo, apesar de ter experiência, ter técnica. Na questão criminal eu atuo mais, mas na questão civil, trabalhista, imobiliária, eu já. A coisa flui. Alguém tem que cuidar, eu não consigo mais. Sim, entendi. Só me tira uma dúvida nessa história toda. Você já chegou a discutir com algum juiz? Eu acho que a gente não. A palavra não é discussão, né? A palavra é. Desavença. A palavra é momentâneo, né? Eu sempre falo, os clientes vão, os colegas de trabalho ficam. Então, o seu relacionamento com o juiz, com o delegado, com o promotor, ele tem que ser sempre saudável. Mas às vezes, infelizmente, até pela nossa profissão de advogado criminalista, a gente tem que ter um pouco mais de embate. A gente tem que ter uma postura mais atuante, mais forte e algumas vezes enérgica. Então, assim, eu não tenho grandes cases, até porque eu fico contente com isso. Uhum, Acho que eu sempre resolvi da melhor forma, da forma mais tranquila. uhum. Mas se é necessário, em alguns momentos de audiência, que a gente tem que fazer o pela ordem, para interromper um interrogatório abusivo, né? Porque isso acontece, faz parte, né? Às vezes o juiz passa um pouco dos limites, o colega do Ministério Público também passa. Então, nosso papel é estar ali para intervir e não deixar o nosso cliente da forma mais confortável e apresentar para ele o melhor resultado. Muito bom. Então, você já orientou bastante as pessoas hoje. Eu agradeço por toda essa orientação. Eu vou abrir para as perguntas, porque eu deixei essa semana para o pessoal também fazer Que bom, perguntas, que bom. sabe? E daí eles mandaram umas perguntinhas básicas. Vamos lá, vamos às perguntas, sempre Pelo que bom. eu vi aqui, a maioria gosta de criminal mesmo, sabe? Todo Só mundo gosta de adora. uma desgraça Só adora ver básica, uma coisa caótica, como criminal faz uma parte. caótica. É Só um isso aí. foguinho, só Criminal isso. é sempre legal, né? Sempre gera história, É gente. inacreditável, a gente tem muita É, história nessa área, gente, que você fica assim, meu tem, Deus, tem muita história. parece filme. Tem hora que você fala, parece Jesus amado. Mas tá bom, vamos para as perguntinhas. Camila, qual a sua opinião sobre o documentário do caso Maria da Penha? Olá, Camila, vamos lá. Eu não assisti o documentário. Depois, assim, não, não, não. Eu sei que ele existe, mas eu não vi. Mas agora eu vou Agora atrás. eu vou atrás. Camila, faz o seguinte, deixa onde que dá pra Deixa onde que assistir tá, que o eu vou comentário ver. aqui no YouTube, que depois eu Mas eu passo. acho que qualquer coisa relacionada à Maria da Penha é muito importante. Sim, Porque foi uma legislação revolucionária, muito interessante, muito utilizada hoje em dia. Então ela deve ser sempre ampliada, sempre estendida ao maior número de pessoas, porque nós temos realmente muitas mulheres vítimas e que sim, precisam ter esse apoio, essa energia para estar conseguindo
sair de muitas situações. Dessa situação caótica que é o Sim, relacionamento abusivo. Mas não é só. Muitas mulheres, elas acham que a Lei Maria da Penha, ela serve só contra o homem contra a mulher. Não, mas é todo tipo de agressão que a mulher sofre, até dentro do núcleo familiar. isto. Seja a vítima com a mãe, a vítima com o pai, a vítima com o irmão, a vítima com o tio, é qualquer abuso psicológico e físico e moral que a pessoa venha a sofrer, da onde ela está inserida. É aplicado a Lei Maria da Penha, não é só do marido, do namorado, do noivo ou do companheiro, não só se resume É isso aí, a dentro do ele. ambiente É familiar. dentro do ambiente Tudo é familiar possível. também é Ó, aplicado. ótimo o seu comentário, é isso mesmo. Então, todo tipo de violência dentro do âmbito familiar. Sim, porque tem muitos pais também que são muito abusivos, Sim. narcisistas. Filhos também. Filhos também. Netos também. Às vezes é a avó que sofre também, a parte de Maria da Penha também. Sim, sim. E por Por aí incrível que vai. pareça, tem mães e vós que são agredidas. Sim, e também é aplicável, mas a pessoa ela não tem esse ritmo de conhecer essa parte mais abrangente e só fica só naquela parte de relacionamento, e não é isso. É. É bem mais amplo, na realidade, a proteção. Que bom ter que tem esse canal. As pessoas agora que estão aqui nos acompanhando vão ter essa ciência. Por isso que é bom comentar e debater o assunto sempre. Sim. Depois vamos ver como é que fala o documentário. O Eu documentário, eu vou também ver, pode quero deixar, ver. Camila, vou me policiar, vou assistir. Daniel, você acha necessário uma reforma no Código Penal? Bom, Vamos o lá. Código Penal, ele já não está tão moderno, né? Já tem aí É, um bom tá um tempo em pouquinho vigência. defasado. Mas eu acho assim, que mais do que o código, eu acho que o que tem que ser, eu acho que todos os operadores de direitos têm que passar a entender mais o seu papel Uhum, e estar mais aptos a pensar com o direito criminal como uma matéria, como uma visão de todos os lados. Você não pode só ver o seu papel, né? Quando eu vou defender um cliente, eu tenho que ver todos os papéis. Qual o papel do juiz? Qual o papel do Ministério Público? uhum. Como eles pensam? Qual que é a ótica de pensamento? Ele deve continuar preso? Ele deve ser segregado ou não? Então eu acho que tem muitas coisas a serem discutidas antes de uma alteração do código. O código tem penas muito fortes, outras penas muito brandas, concordo. Mas eu acho que no dia a dia, o que eu mais me preocupo é com a esteira de condenação. Todo o processo, assim, Hum, né? E o nosso papel, eu falo e sempre reforço, é muito importante, por quê? Porque da forma que está codificada e da forma com que é feita hoje, é uma esteira para condenar. Então a pessoa é presa, tudo que acontece é feito para condenar a pessoa. E nós que temos advogados criminalistas, que sim. temos que colocar as barreiras ou demonstrar no processo assim, esse caso é um caso atípico. Aqui tem uma pessoa inocente, ou aqui tem uma pessoa que pode ser inocente. Isso aqui eu tenho que olhar, eu tenho que ter um olhar melhor. Porque a esteira é condenatória. A esteira é prender, julgar, condenar e deixar preso. Mas tem É, questões e questões que devem ser melhor pensadas. sim, até porque o Ministério Público ele mesmo já condena, né? Ele vai lá, já fala, já condena, já falou, deve acontecer isso, já dá opinião. O papel do Ministério Público é esse. Mas É. eu tenho uns números, uns percentuais, Hum, que até eu vou trazer isso em defesa do Ministério Público. conte-me. Então, assim, ouvindo um professor meu recentemente, Sim. que é promotor, ele me deu um percentual que, em média, 83 a 87% das demandas são arquivadas. Ou seja, o que Nossa, é vira bastante. processo é a diferença desse percentual. Então, ou seja, 80% das demandas que o Ministério Público tem são arquivadas. Ou porque são frágeis, ou porque não foram bem investigadas. Então, o Ministério Público tem um volume muito grande de trabalho e muita coisa é arquivada. Um percentual de 15 a 20% continua e vira um processo criminal, que é onde nós Entendi. vamos atuar. Entendi. É bem pouco, na realidade. E quando Bem você vai ver pouco. na prática, parece muito e ainda assim é pouco. Por quê? Porque todo mundo chega e diz assim, eu vou fazer um BO.
A pessoa vai lá, faz um BO, conta a versão dela. E às vezes não é E às assim. vezes não é Às bem vezes assim. assim. Às vezes não foi investigado. E aí, Não tem materialidade toda do é. fato para dar E o procedência, que na faz com realidade. aquilo? Então a delegacia não arquiva. Passa ao Ministério Público. O Ministério Público olha e fala, não tem Fundamento. tipificação, não tem fundamento, arquiva. É. Olha, aqui ó, Rodrigo. Vamos lá. O que você pensa da forma que o governo trata a reintegração de ex-presidiários na sociedade? Bom, eu não sei se o Conte-me. governo trata isso, né? Eu também, ó, tô aqui. É Eu vou te pergunta do falar, não ser humano. eu não foco nisso no envolvimento. O que eu tenho são exemplos dos casos que eu tenho, assim. Eu não vejo o governo. Acho que ele quis falar mais ou menos da parte social mesmo, como é É, que é a parte de reintegrar o ex-presidiário na sim, sociedade. eu vejo que hoje em dia tem alguns concursos. Foi cogitado alguma questão de uma cota para pessoas que saíram do sistema prisional em concursos públicos. Não foi Muito bem bom. aceita. Sério? Eu acho que não foi, acho que não vai funcionar. Não, poderia, né? Porque essa pessoa ela É, precisa trabalhar, querendo ou não. Ela tem que voltar a ter então, uma mas ela tem. vida. Então, essa é a questão, é aí que é a discussão. Ela tem que trabalhar, mas será que ela tem que ter uma cota reservada a ela? Ou ela tem que se desenvolver para competir com as pessoas que normalmente estão competindo para entrar no concurso? Então, essa foi a questão. Tá, É, eu é. entendi a pauta da questão. É que como essa pessoa, vamos se dizer assim, ela não. A cota não seria mais ou menos porque ela não deixa de. O outro não. Quer dizer, tipo, ambos são inteligentes, quem tem cota e quem não tem cota, tá tudo bem. É que quem já passou por presídio, sai dali, como ele tem maus antecedentes, para ele conseguir emprego na realidade é difícil. Porque Sim, não é qualquer lugar que não vai pegar, e daí ele não consegue emprego, aí ele volta para marginalização e vai virar reincidente. é. Aí ele cria aquela carreira. Então, ter alguma coisa que dê alicerce, a depender do crime, tá? A pessoa, às vezes, ela precisa para ter uma vida normal. Sim. E aproveitando o que você falou, tem algumas questões que deveriam ser abordadas e nem sempre é discutida. Por exemplo, a pessoa foi lá, ela cometeu um crime, ela Sim. foi condenada, ela ficou presa e ela cumpriu sua pena. Acabou. Sim. Acabou, ela Ela já tem o pagou na direito à justiça. ressocialização. Sim. O que acontece com essa pessoa? O processo dela deveria ser extinto, deveria sumir. Não, mas Tem, ela fica com tem maus regras, antecedentes. existem regras, né? Não vou, é muito técnico. Mas ela, depois de 2 anos, ela já não deve. Encerrou o processo, tem que sumir. Ela não pode mais ter aquele apontamento criminal. Depois de 2 anos, tem que estar ficha limpa. Isso não acontece, gente. Isso não acontece, não tem braço. O governo não tem braço para fazer isso. E aí, depois de 3, 4 anos, as pessoas me procuram. Eu ainda tô com o nome. Aparece lá que eu fui preso. É, vai Aí sempre eu tenho que aparecer pelo resto fazer da uma sua vida. reabilitação criminal. Ou seja, eu tenho que cobrar dessa pessoa para fazer algo que já deveria ter sido feita, independente da atuação do advogado. A pessoa cumpriu sua pena, encerrou o processo, acabou. Mas não, fica lá. Aí eu vou lá, tenho que fazer uma petição para extinguir, para encerrar. Aí se não dá certo, eu faço uma reabilitação criminal para não custar apontamento nenhum. Então, coisas que já deveriam ter sido feitas de forma automática pelo Estado não são feitas. Eu acho que isso aí era um ponto bem importante, que a pessoa vai arrumar um emprego, se tiver algum apontamento, Ninguém vai empregar? não vai empregar, vai gerar dúvida. Então, assim, eu não vejo o governo atuando em favor dessas pessoas, ajudando, pode ser que tenha, eu desconheço, ajudando na ressocialização. Entendi. Eu tava vendo esses dias. Nossa, como tem presídio no Brasil. Meu Deus, acha que tem mais presídio no Brasil do que Estado. Então, assim, isso, e As todos pessoas elas sendo, desconhecem isso, sendo mas tem utilizados, né? muito. Tá lotado. Lotado. Meu Deus do céu, é uma coisa. É. É só Uma uma. cela que é feita para 12 tem 30. Ou mais até. É, E ou tem mais. presídio, meu Deus, E mas agora passamos uns anos sem o indulto. Nós não vamos entrar no mérito do indulto. O indulto tirava uma boa população carcerária. Não teve indulto, as pessoas continuam presas. E aí gera mais lotação ainda. mais sublotação. É. Fica até desumano na realidade, né, também. Muitos casos humanos, que a pessoa está presa, ela tem que ser tratada de forma digna. Ela não pode dormir no chão, comer mal
e tomar banho gelado. Mas é isso que acontece, essa é a realidade. É, isso que você falou é verdade. Outra perguntinha aqui é do Caio. O que fazer quando é vítima de estelionato? No meu caso, usaram meus dados para aplicação de golpes através do Mercado Livre. Olá, Caio. Obrigado pela pergunta. Então vamos lá. Você foi vítima de golpe. Primeira coisa a se fazer. Primeira coisa. Se você teve um prejuízo financeiro, você comunique o banco. Você fale com o banco vai acionar o setor de fraude, Uhum. que vai verificar para onde foi seu dinheiro e vai tentar restringir ou trazer de volta, que é muito difícil, porque às vezes o dinheiro não fica lá, ou vai sinalizar que essa conta está operando com dinheiro de origem ilícita. E Uhum. aí vai causar uma restrição. Então, primeira coisa, converse com o seu banco. Fala, fui vítima de um golpe, meu dinheiro foi transferido para tal conta, o banco vai ver se não tem como trazer esse dinheiro de volta. Sim, O segundo passo, fazer um boletim de ocorrência. sim. Então, faça um boletim, relate, deixe isso público, né? E hoje pode ser feito de uma forma rápida, você não precisa na delegacia. É. Faça um boletim eletrônico. Boletim eletrônico, gente, em 30 minutos você faz o boletim. Você vai lá, coloca o que aconteceu. Uhum. Isso vai ser verificado, vai ser aprovado. Em menos de 24 horas você tem um boletim de ocorrência que tem validade. Aí você complementa, você manda para o banco, juntamente com aquelas informações que você já passou. Então, primeira coisa, se assegure, faça isso. E o Mercado Livre, ele responde de forma passiva ou ativa nesse O Mercado processo? Livre responde, as empresas que participam disso, ou os bancos ou o Mercado Livre, eles vão responder se eles ajudaram, ou seja, como que eles ajudam? Vazando informação. Uhum. Então assim, se o Mercado Livre, se essa pessoa que cometeu esse golpe, ele tinha informações privilegiadas que ele não poderia ter, que só o Mercado Livre detém e que ele não poderia ter, aí o Mercado Livre responde. Por quê? Porque de alguma forma vazou. Sim. Ou por algum colaborador. Então, assim, se houve vazamento de informações restritas do Mercado Livre para o golpista, e o golpista, com base nessas informações que ele recebeu de forma ilícita, ele cometeu o golpe, aí sim, aí o Mercado Livre pode ser responsabilizado, isso lógico, com devido processo legal, por esse delito. Da mesma coisa com bancos. O banco, vamos acionar o banco. Mas o banco não tem culpa se você foi lá e fez um Pix. Agora, se o banco, se a pessoa que te ligou na sua casa, você tem conta em tal banco, sua conta é tal, você tem tanto dinheiro na conta, essa pessoa só pode saber isso se houve um vazamento de informação. Então, Entendi. se houve vazamento de informação que é sigilosa às instituições, aí essa instituição financeira ou de vendas, plataforma de vendas, vai responder se ela ajudou a causar esse tipo de golpe. Entendi. Perfeito. Mas já ajudou uma pessoa, já ajudou uma alma que Sim, tá sim. passando por Não, e tormentos. muitas outras que estão ouvindo aqui, com certeza Sim. vão ser auxiliadas também. Só mais uma perguntinha aqui, ó. Ó, seu xará é Fábio também, ó. Você já defendeu. Que a gente até meio que conversou aqui, mas vamos lá. Você já defendeu casos de crimes sexuais? O que você pensa sobre? Olá, Fabio. Sim, né? É, a gente sempre no começo da carreira, né? Eu vejo isso que eu acompanho jovens advogados. A maioria fala, eu não quero defender esse tipo de pessoa. Mas o problema é que, às vezes, esse tipo de pessoa é inocente. Como eu acabei de comprar. Acabei de Sim, contar aqui. Acabei de sim. colocar um caso. Eu tenho outros casos também que eu vi que tinha inocência, mas é uma demanda que sempre aparece. Temos algumas restrições, porque né, não tem jeito, sempre analisamos o caso, analisamos o que é feito. Aí vai de cada um querer atuar ou não. Uhum. Eu já decidi atuar e eu já também decidi não atuar em vários casos com relação a questões sexuais e abuso. Então eu já neguei atendimento, como eu já atendi. Em alguns casos eu atendi mudando a perspectiva, trazendo uma inocência mesmo, porque eu visualizei, eu analisei aquilo e eu vi que tinha algo que não estava muito legal, que não era muito real. E tem casos que realmente a pessoa cometeu e aí, bom, meu papel é fazer a defesa e quem vai pagar pelo crime é ela, não sou eu, Sim. né? É É, isso. É isso. Acho é que isso, é praticamente isso. o pessoal às vezes fala, é porque você defende esse tipo de pessoa. Sim, eu faço o meu trabalho, eu preciso.
Meu escritório é uma empresa e precisa sobreviver, Eu tenho que pagar minhas precisa fazer contas. dinheiro. E essa pessoa, independente se ele cometeu o crime ou não, o papel, o advogado é fundamental. Pra defesa. Porque se ele teve uma sentença condenatória, essa sentença é aceita porque ele teve um advogado que fez um trabalho de defesa. Então ele foi defendido. Então se ele foi condenado, mesmo com advogado, isso é aceito por ele e aceito pela sociedade. Porque ele não houve abuso. Ele tinha alguém que o representasse. Então o papel do advogado nessa questão é muito importante. Uhum. Porque ele traz tranquilidade e com relação à sentença, que não houve abuso. Perfeito. Olha, eu acho que a conversa de hoje rendeu bastante, viu? Rendeu, não sei quanto tempo aqui, mas estou aí. Se tiver mais perguntas, estou à disposição. Quem quiser perguntar aí também. O pessoal fez mais ou menos essa base mesmo de pergunta mesmo, que eu achei bem interessante. Eles se interessam bastante por criminal, né? Sim, se interessa. O pessoal adora ouvir uns casos. Adoro ouvir uns É, casos. quando a gente se reúne aí em algumas conversas, reuniões, né, principalmente em comemoração, confraternização, gente, esses casos são bem-vindos. Sempre atrai a atenção. Sempre. Sempre. Você falou que seu escritório atua com vara de família. É mais praticamente o quê? Alimentos? E Alimentos, divórcio, penhora? guarda. Não, penhora sempre tem, mas aí Gente, eu penhora adoro pode ter no penhora. cível. Mas assim, a questão do familiar também é interessante atender família, né? Porque É, você tem que acolher. sim. Porque você sai às vezes do papel, a maioria dos casos, até com estelionato, porque quando você atende a pessoa, você tem que entender o que ela precisa. E o que ela precisa, às vezes, é uma solução jurídica. Mas em muitas vezes, ou quase sempre, ela precisa ser ouvida. A pessoa quer falar, Ela tem a tem necessidade de necessidade de falar. falar. Enquanto a pessoa não transferir esse problema para alguém, ou seja, para o advogado ou para o psicólogo, ela tem que transferir para alguém. Porque quando ela transfere Ela se isso sente para alguém, melhor. quando ela nos contrata ou contrata outro colega, ela transfere, ela deixa esse problema para você. E aí ela começa a se recuperar do trauma, porque ela passa a relaxar, porque tem alguém cuidando do problema dela. E então Sim, isso também faz parte da cura emocional dela, quando ela entrega uma questão jurídica para um advogado, e nós temos que entender que isso é uma realidade e que é assim que sim, funciona. esse acolhimento Esse todo. A acolhimento. gente faz o É. papel de psicólogo. Porque ela vai passar, ela tá passando por uma fase, é um Sim, trauma. Então ela vai entregar o trabalho pra gente e ela vai aos poucos deixando de se preocupar com isso e vira uma preocupação nossa. sim. É Viu? O isso. papel do advogado, ele é importante. Muito Ele importante. também é terapeuta. A gente não tem essa aula, mas a gente Não tem aprende essa na aula, prática a mas ser devia, terapeuta. porque assim, Deveria ter aula de psicologia, porque quando você psicologia, chega no estágio, você se depara com situações que você não sabe como agir de começo. sim. Esse acolhimento, essa parte psicológica, você muitas vezes você não sabe como lidar. Não tem ninguém para te explicar É. na hora, na sala de aula. E eu vou falar umas coisas aqui, porque ninguém imagina isso, mas É, o que a gente lida com pessoas que às vezes estão machucadas emocionalmente, traumatizadas, demais. é demais, é demais. Então, assim, o nosso apoio de ouvir, entre aspas, psicológico, é tão importante quanto o nosso apoio jurídico. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma cliente que me Qual? contratou, é Hum, uma questão que ela tem um filho, que ele tem uma questão de autismo, e então é assim, é uma questão de guarda da criança. Ela uhum, tem a guarda, o pai quer a guarda. Gente, eu acho que eu já comecei a atender ela faz uns 45 dias. uhum. Todo dia. Quando eu falo todo dia, eu tô falando de segunda a sexta-feira. Ela me manda um vídeo de como ela cuida bem do filho dela. Então tem o filho fazendo lição, tem o filho dormindo com o cachorrinho. Eu não sei até onde isso vai. Mas assim, eu tenho certeza que eu não aprendi a lidar com isso. Isso não faz parte do meu papel. Mas eu vejo, eu assisto os vídeos e o que eu vou falar? Eu falo parabéns pelo seu cuidado, mas assim, você vê, a pessoa passa uma fase complicada e que ela todo dia manda um vídeo pra mim, É que mostrando um ela bom acha. cuidado, porque ela quer deixar gravado, ou ela quer passar pra mim que ela é uma boa mãe. É uma necessidade que ela tem. Espero que acabe. Em algum momento que pare isso daí. Eu Boa. entendo corretamente o que é isso. É.
Tem muitos deles que mandam também, tipo, escrevem, muitas vezes eu dou café da manhã, eu dou isso, dou aquilo. É umas coisas que, querendo ou não, pro judiciário, foge. Mas a gente lê. É. A gente lê porque a gente não pode falar, tipo, o que você tá falando pro judiciário é um pouquinho não muito relevante, mas a gente tá lendo. Você vê muito isso, eu tenho certeza. Também tem Eu uns belos vejo. cases lá. Você tem que contar pra gente algumas coisas também, viu? Porque eu também tenho curiosidade, pô. O que acontece lá, né? Na defensoria? Eu não tenho essa visão. Então você trazer isso pra gente também tem minha É curiosidade. muito atendimento, viu? É. Muitas histórias também. Muitas histórias. Muitas histórias. Eu Aí, até parei de ver jornal, não dá mais. um dia você tem que sentar aqui, tem que ser entrevistada, porque você tem que contar isso aí. Porque eu tenho muita curiosidade, tenho certeza que todos aqui que estão ouvindo também têm. Eu tenho muitas, eu tenho que omitir o nome de Eu todo não, mundo. normal, a gente omite o nome e conta os causos. Os casos. É isso. Mas é isso. Bom, o nosso tempo está quase chegando no fim, infelizmente. Eu agradeço muito pela sua participação, por você ter vindo hoje. Muito obrigada por ter aceitado. Eu te convido novamente a vir mais vezes aqui no podcast para trazer mais histórias, mais coisas, mais casos também que você queira, para falar do seu curso também. É isso, eu quero que você me Quando, permita voltar aqui depois. isso, para você falar do seu livro. Ele vai ser livro digital ou livro Não, livro online? físico, não, acho que o Então, livro, para mim, é essencial um livro físico. Eu tenho que ter conteúdo, eu gosto de leitura. Eu tenho que ter ele ali, eu tenho que ter livros, eu tô sempre consumindo. Eu acho que é essencial eu ter o livro eu físico. concordo plenamente. É característica de quem faz direito. Sim, eu quero eles, eu Eu- quero o livro físico. então, eu também quero uma, Quando eu voltar aqui, uma então, amostra. eu vou, se me permitir, eu vou Sim. trazer aqui pra gente divulgar o livro aqui. Ah, com certeza. Aproveitar, a gente faz até um sorteiozinho, Com assim. Você conta, certeza, assim, as pessoas vão. com certeza. E eu também agradeço por estar aqui. Agradeço a você por preparar esse ambiente para mim, para todos que estão nos assistindo, Sim, que claro. vão nos assistir. É muito importante você gerar conhecimento, gerar informação. É muito importante esse bate-papo. Isso faz parte da evolução. Nós trazemos temas aqui que às vezes não pensamos. Uma Sim, questão da solução, o que o governo faz para quem está saindo, né, do sistema prisional. Então, colocar isso em pauta, ter momentos e ter lugares para que se eu colocar isso em pauta e discutir isso, são essenciais e fundamentais, sim, principalmente para informar as pessoas. principalmente. Então, eu quero agradecer muito a sua participação hoje. Eu quero agradecer também a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês, por me acompanhar esse canal, por comentar, por participar. Então, eu tenho muito a agradecer para vocês. E, por favor, pode Se você falar. me permitir, eu quero deixar meu Instagram aí. Não, Então, quem sim! estiver nos vendo aí, essa mensagem final, por favor, me ajuda também. Vai lá, dá um oi no meu Instagram. Fala Me aí, seu Instagram. segue, compartilha lá e para você receber mais informações, para estar atualizado, de mais dúvidas, pode perguntar Sim. diretamente no Instagram, eu que vou responder, alguém da equipe vai ajudar. Então é o fabioramos.adv. Então Instagram, fabioramos.adv. Sejam bem-vindos. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, assim vocês já podem procurar no Instagram. E também acessem o Instagram do B2Cast.oficial também. Vamos ajudar também a família a crescer cada vez mais. E muito obrigada por terem participado hoje conosco nessa entrevista maravilhosa. E por favor, se você gosta desse conteúdo, se inscreve, curte, compartilha. Comenta, ajuda o canal a crescer, que vai ficar o QR Code. Muito obrigada. Beijinhos coreanos para vocês, ó. E até mais.